Olá pessoal, graça e paz para todos vocês. Bem, esse é mais um vídeo da série Curiosidades Bíblicas, cujo tema que está sendo abordado é a Páscoa. No vídeo passado, nós falamos sobre a celebração original da Páscoa. E para quem ainda não assistiu, é só clicar no card aqui em cima. Já no vídeo de hoje, o sexto, iremos falar sobre a observância posterior da Páscoa. Bom, existem três áreas que se deve investigar para coletar dados na Bíblia acerca da Páscoa para entendermos sua observância posteriormente. Essas três áreas são, primeiro, o contexto histórico da Páscoa, que se encontra em Êxodo. Segundo, os textos que detalham os procedimentos para a observância da Páscoa, que se encontram em Números, Levítico e Deuteronômio. E terceiro, os textos históricos que narram a celebração de uma Páscoa em particular, como por exemplo a celebração em Gilgal, a celebração de Ezequias, a celebração de Josias e a celebração pós-exílica. Muito bem. A Páscoa passou a ser uma das três festas nas quais era solicitado que todos os homens fossem ao santuário. O período da Páscoa marcava o início da colheita de grãos na Palestina. Por isso, eles não deveriam comparecer de mãos vazias, mas sim levar ofertas que fossem proporcionais à prosperidade que o Senhor lhes havia concedido. Assim, no segundo dia dos pães asmos, ou seja, o dia 16 de Avivo, um molho das primícias da colheita de cevada era apresentado como uma oferta movida. Tanto é que a cerimônia veio a ser chamada de a cerimônia do Omer, uma referência à palavra hebraica para feixe, que no texto hebraico é Omer. Após o estabelecimento do sacerdócio e do tabernáculo, a celebração da Páscoa se diferenciava em algumas particularidades da Páscoa egípcia, registrada no livro de Êxodo. Essas diferenças eram as seguintes. Primeiro, o cordeiro da Páscoa deveria ser morto no santuário e não mais em casas. Segundo, o sangue era aspergido sobre o altar e não mais nos umbrais das portas. Terceiro, além do sacrifício da família para a refeição da Páscoa, havia sacrifícios públicos e nacionais que eram oferecidos em cada um dos 7 dias da festa dos pães asmos. Quarto, o significado da Páscoa era recitado na festa a cada ano. Uma segunda Páscoa no dia 14 do segundo mês, o mês de Ziv, o nosso mês entre abril e maio, deveria ser celebrada por aqueles que eram cerimonialmente impuros ou por aqueles que estavam distantes em viagem na época de sua celebração normal no dia 14 do mês de Aviv. Assim, a Páscoa prescrita em Deuteronômio 16 difere em diversos pontos importantes da que é relatada no livro de Êxodo. A referência sobre o sangue, por exemplo, desaparece. A cerimônia essencialmente doméstica se tornou um sacrifício mais formal num santuário central, com uma escolha de vítimas acentuadamente mais variada. A Páscoa e os pães asmos estão integrados de forma mais completa do que em Êxodo. No entanto, trata-se do desenvolvimento e não de contradição. O primeiro e último dia dos 7 dias da festa dos pães asmos eram sábados, nos quais nenhum trabalho servil poderia ser feito, exceto a preparação necessária da comida. Sacrifícios elaborados eram efetuados mediante as ofertas queimadas, ou holocaustos de 2 touros, um carneiro, 7 cordeiros e um bode como oferta pelo pecado. A cada dia da festa, assim a ideia de expiação foi integrada à Páscoa, passando a fazer parte do simbolismo que foi transferido para o Novo Testamento.
Após o Sinai, esses ritos foram negligenciados até a entrada na terra de Canaã, quando então a Páscoa foi celebrada nas planícies de Jericó, em Gilgal, durante a conquista da terra por Josué. A mesma coisa sucedeu na história subsequente, pois certos monarcas negligenciaram a Páscoa. As exceções foram Ezequias e Josias. Nas observâncias de Ezequias, a cerimônia aproveitou-se da licença de celebrar uma segunda Páscoa, visto que o povo não estava reunido em Jerusalém, nem os sacerdotes estavam em estado de pureza levítica na data anterior. Já nas observações de Josias, o lugar apropriado é considerado como o templo em Jerusalém. Com a mudança das circunstâncias, as antigas leis tiveram que ser modificadas. Os cultos centralizados em Jerusalém dificultaram algumas práticas, como, por exemplo, a mancha de sangue nos umbrais da porta deveria ser completada com o borrifar do sangue no altar. Outras características permaneceram obscuras, como, por exemplo, a queima das sobras ordenada em Êxodo e que fosse deixada até pela manhã deveria ser queimada, ao passo que Êxodo 23 e 34 e Deuteronômio especificam que deveria ser terminado antes do amanhecer. Pode não ter havido uma tradição uniforme em alguns assuntos. Alguns comeram a Páscoa, não como está escrito, conforme 2 Crônicas. Uma tradição uniforme evoluiu gradualmente, mas os fatos principais relacionados ao êxodo nunca variaram. A Páscoa era a única ocasião em que o israelita comum realizava uma função sacerdotal, apesar de que, a partir de 2 Crônicas, não está claro se era o povo ou os sacerdotes que matavam o animal. Bom, os 3 pontos revestidos de interesse nesse período posterior são os seguintes. Primeiro, que a Páscoa era a mais completa participação do líder secular. Segundo, o fato de haver nela uma oferta pelo pecado. E terceiro, que na Páscoa posterior houve a completa alteração de uma celebração familiar para uma cerimônia pública. Por ocasião da dedicação do segundo templo, terminado o cativeiro babilônico, a celebração da Páscoa foi restaurada, juntamente com outras antigas tradições dos hebreus. E durante o período intertestamentário, ou seja, entre os 2 testamentos, como que a Páscoa passou a ser celebrada? Bom, esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!